Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por enquanto, até aqui, sempre peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, embora o texto de hoje seja apenas o verso 5, mas a gente vai fazer referências a outros textos e, como eu venho dizendo para os irmãos já desde o início da plantação, desconfie de pastores que, depois de lerem a Bíblia para pregar, mandam vocês fecharem a Bíblia. Porque ele está querendo falar qualquer coisa e não quer que tu confira. Então fique com a Bíblia aberta, tá bom? Por temor, eu nunca vou fazer isso, mas às vezes eu tenho vontade de fazer uma pegadinha aqui, só para ver se vocês estão atentos e com a Bíblia aberta. Mas por temor eu não consigo fazer, já pensei em fazer, mas eu não consigo. Bom, irmãos, como vivem então os cidadãos do reino? Nós sabemos que Jesus está instaurando o reino. Os 4 primeiros capítulos de Mateus, né, você tem a genealogia de Jesus, nascimento de Jesus, depois batismo, tentação no deserto. Nós temos inclusive todo um trajeto sendo narrado por Mateus, onde Mateus ele tem uma intenção autoral de conversar com os judeus de sua época. Então você vai ver muitas referências ao Antigo Testamento e às leis do Antigo Testamento em Mateus, porque Mateus tinha essa intenção. E você vai ver nessa primeira construção dos primeiros 4 capítulos de Mateus, você vai ver como que Jesus é apresentado igualzinho, como é apresentado no Pentateuco, a peregrinação do povo de Israel, não é? Culminando então no deserto, atravessando o mar, sendo tentados no deserto também, e por fim o povo lá de Israel em Êxodo, recebendo do Senhor a lei do Senhor, não é? Os 10 mandamentos. E aqui Jesus, em Mateus, ele relata fazendo paralelos perfeitos nessa história, para dizer o seguinte: vejam, o rei chegou e ele de fato veio para botar ordem na casa. Ele veio explicar o que vocês entenderam mais ou menos, né? Não entenderam completamente, né? Sobretudo os fariseus da época não entenderam completamente. Bom, na verdade todo mundo ali, a grande maioria, não entendeu foi nada. E até hoje tem muitos aí que não estão entendendo coisa nenhuma, mesmo Jesus tendo explicado, né? Mas cremos que o coração se abre por vontade soberana de Deus com o Santo Espírito. Então, é assim que pregamos hoje, crendo que o Senhor vai abrir o coração de vocês. Bom, e Jesus então ele vai começar anunciando esse manifesto do reino. O reino foi instaurado no capítulo 4, quase no finalzinho, um pouco antes do final ali, faltando um pouquinho, vai dizer que Jesus ele tinha uma mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Inclusive, a construção do texto nos dá essa ideia de que era uma frase constante nos ensinamentos de Jesus: arrependam-se porque o reino é chegado, porque o reino está aqui. E ele começa então a ensinar os seus discípulos. E nós vimos na primeira bem-aventurança o seguinte: como que esses discípulos devem viver? Bom, eles devem se deleitar na sua falência espiritual. Porque essa falência espiritual, essa pobreza de espírito, é a manifestação ou é uma característica daqueles que receberão a manifestação da graça de Deus sobre a vida deles. Então, o pobre de espírito é o que chegou ao fim de si mesmo, é aquele que definitivamente se apresenta diante do Senhor com as mãos vazias. Senhor, eu nada tenho a oferecer, e se o Senhor não me der, eu irei perecer. E até mesmo com essa ideia, tudo que entregamos ao Senhor é dele mesmo.
não é nosso, é graça dele. Então, os discípulos, e Jesus ele tem isso muito marcado, não é? O texto diz isso, Jesus, discípulos e multidão. Jesus está ensinando para os discípulos, mas ele também tem um olhar na multidão. Aqueles discípulos um dia estiveram na multidão. E ele vai dizer que a característica, então, dos cidadãos do reino que Jesus está construindo, sendo ele a primeira pedra, a pedra viva, a pedra angular dessa construção, a primeira característica é essa. Homens e mulheres que chegaram ao fim de si mesmos, abandonaram, ou, deixa eu corrigir, até por uma questão teológica, não é que eles abandonaram o orgulho, mas eles foram libertos do orgulho. E é muito diferente isso. É muito diferente. Eles foram libertos da necessidade de ser, da necessidade de se impor, da necessidade de se defender. Foram libertos disso. E a partir disso você tem toda agora uma construção a partir dessa primeira bem-aventurança. Inclusive no domingo passado eu disse o seguinte, e ouso repetir, que todas as promessas que vêm a partir da segunda bem-aventurança em diante são promessas exclusivamente para discípulos, para homens e mulheres que se enquadram na primeira bem-aventurança e que, então, assim, você tem duas opções. Se você não é ainda um discípulo, ou se você ainda se percebe com o ego e o orgulho à flor da pele, você tem duas opções. Ou você se arrepende do seu pecado, e essa é a mensagem de Jesus, arrependam-se, né? Não foi à toa a leitura do nosso texto de prelúdio. Vejam como é que o próprio Jesus pregava para a turma ir embora. Jesus pregava e o pessoal falava, dura essas palavras, e ia embora. Ia embora. Eu não estou fazendo nada diferente do que Jesus fazia. Falei isso no domingo passado, né? Que às vezes eu me sinto pregando para vocês irem embora, mas vocês não vão, vocês voltam no domingo seguinte, então a gente continua a pregar. Então, me parece que vocês são crentes mesmo. Porque quem não é crente não aguenta muito tempo isso aqui, não. Então, esses se deleitam. Jesus está dizendo, olha, embora você às vezes até pense que não é cristão, fique em paz. Porque você está pensando que não é cristão exatamente porque você chegou à conclusão de que você não tem nada. Você não tem nada para oferecer. Mas eu tenho que relembrar você que tudo que você tem a oferecer é mais do que suficiente, porque é o próprio Cristo. Então você só depende dele. E a consequência disso, então, é uma tristeza profunda, os que choram, né? A primeira característica do cidadão do reino é alguém completamente necessitado. E qual é a consequência disso? Se ele é necessitado, ele vai precisar de tudo. Ele é fraco. Ele é alguém fraco. E nas três bem-aventuranças que vem na sequência, depois da primeira, você percebe isso. É alguém fraco que precisa que coisas sejam feitas por ele. Ele não consegue, ele não pode fazer. Então, a segunda característica do discípulo, do cidadão do reino de Jesus, é a fraqueza. E por que eles choram? Apenas trazendo a lembrança, não é? De quem estava domingo passado e quem não estava, para pegar aí o fio da meada. Por que eles choram? E, meus irmãos, tem uma coisa que eu acho interessantíssimo durante a semana, né, depois do domingo, são os bate-papos que eu tenho com alguns de vocês. E, inclusive, incentivo que vocês intencionalmente marquem um café, um milkshake, um açaí, para conversar sobre como que o sermão de domingo ecoou ou reverberou na sua caixa torácica. Né? E eu digo que eu aprendo muito mais com vocês durante a semana e ouço coisas que eu digo assim, eu vou falar isso domingo que vem. Isso é bom. A maneira como o Espírito te mostrou isso aí foi excelente. Né? Isso acontece várias vezes, desde o início da plantação. Então, esses que choram, meus irmãos, eles não estão chorando porque eles estão, sofrendo na África. Então, estão sofrendo na África, estão sofrendo no sertão, são os que choram. Né? Puxa vida, mas eles serão consolados. Não, não é disso, não é isso, sobre isso que Jesus está falando. Eles choram
Porque tendo chegado ao fim de si mesmo, encararam a realidade do seu pecado, né? Então, eles choram por 4 motivos. Primeiro, encararam a realidade do seu pecado, se viram como de fato são. Segundo motivo do seu choro, eles não somente se viram, mas eles perceberam a santidade de Deus e ficou chocado com as suas afrontas pessoais contra Deus. É assim, cara, não basta eu ser ruim desse jeito, mas eu olho para esse ser de amor e continuo pecando, continuo o afrontando, continuo o desafiando, me adiantando até um pouco no esboço, continuo desconfiando de Deus. Conversava com uma família essa semana sobre essa questão da desconfiança de Deus. Nós continuamos achando que Deus está esperando que nós caiamos da curva para nos acusar, para nos apontar o dedo, para dizer, viu? Ou seja, me parece que um Deus do qual você não confia, mas você desconfia, é um demônio, não é Deus. Logo, muitos podem estar tendo uma relação. Como é que eu vou colocar isso? Muitos podem estar tendo uma relação com um demônio achando que é Deus. Porque tem uma relação de medo ou de troca. Porque não lhe foi revelado ainda o que significa a cruz e os seus desdobramentos. Então acha que está se relacionando com o Deus Trino, mas está se relacionando com Satanás. Porque vive em barganha ou vive com medo, em desconfiança. Eu já dei esse exemplo aqui. Sabe quando tudo está dando certo na sua vida? Tudo está dando certo na sua vida. Que maravilha. Consegui pagar as contas. Tive até um aumento agora, um pro bono agora, no fim de ano. As coisas estão bem, casamento, carro não deu problema, tá uma maravilha. Aí tu começa a olhar para isso tudo, começa a dar uma paranoia na tua cabeça. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. O Senhor está preparando alguma para mim. E eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Esse riso é riso de identificação. Identificação. Por isso, a importância de vocês serem expostos toda semana, todos os domingos, à palavra de Deus. Porque vocês precisam relembrar que o nosso Deus não é um demônio que está fazendo as coisas serem favoráveis a você para no momento seguinte te dar uma rasteira para provar que você é alguém que não o ama, sei lá, tá? Terceiro motivo do choro é a realidade de que você se tornou um receptor da graça. Você viu o seu pecado, você viu aquele ao qual você afronta, você já está chorando por tudo isso, só que quando você está esperando ser atingido pelo Deus soberano e que se ira contra o pecado, e se ira contra o pecado, sim. Mas quando você está esperando isso, Ele olha para você com um olhar de amor e diz o seguinte: você foi liberto. Você não precisa mais se submeter às paixões da carne, aos rudimentos desse mundo, aos desejos vãos da vida. Você está livre. Vai e não peca. E meus irmãos, se um negócio como esse, uma realidade bíblica como essa não te comove, não existe mais nada nesse mundo que vai te comover. Você definitivamente tem o coração de pedra e é um insensível, sei lá. Mas o discípulo ele chora porque ele se vê como o receptáculo da graça. E por último, ele chora ao observar os pecados desse mundo e a própria questão pessoal de que ele, como discípulo de Jesus, vive uma vida
de constantes renúncias. Porque o discípulo, ele é aquele que vai renunciar várias coisas nessa vida, várias coisas desse mundo. Bom, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, como eu já havia dito na semana passada, e eu venho dizendo o quanto que o Sermão do Monte e essa releitura das bem-aventuranças de minha parte tem mexido muito comigo, me impactado e visto como que Jesus ele é muito radical. Eu falei isso para vocês, leiam o Sermão do Monte inteiro, do capítulo 5 ao 7, numa tacada só, sabe? Pare, coisa de talvez 20 minutos em casa, né? E leia com atenção. E se você depois de ler os 3 capítulos e sair bem, é porque tu leu errado. Você tem que voltar e ler de novo. Você tem que voltar e ler de novo. Porque se você leu e saiu ali tranquilo, é porque você leu errado. Porque isso vem ficando cada vez mais claro para mim, e eu venho marcando cada vez mais isso nesse púlpito. A diferença do discípulo para o não discípulo, a diferença do discípulo para a multidão, é a realidade objetiva de que na igreja existe joio e existe trigo. Os dois estão ali, né? Lamento profundamente que Jesus não me deixou botar a mão no joio. Eu não posso. Jesus disse que se eu tentar tocar no joio, eu vou arrancar o trigo junto. Então é para deixar, porque é ele que vai resolver. Mas é uma realidade. E eu estou, assim, muito decidido a nunca deixar a igreja esquecer isso, sabe? A não entrarmos numa infantilidade religiosa em que só porque o sujeito foi batizado ou é fiel contribuinte, que por isso ele é trigo, ele é discípulo. Não é. Pode não ser. Deixa eu me corrigir. Pode não ser. E nesse sentido, então, meu intuito é o tempo todo sacudir vocês. Como alguém já disse uma vez, eu achei espetacular isso. Eu não vou deixar vocês pecarem em paz. Mas sempre trazendo a mensagem de arrependimento e perdão. E graça de Jesus. Então, como eu havia dito, essas promessas não são promessas para os religiosos, como da mesma forma, não são promessas para os não religiosos. Novamente, Jesus ele está diretamente comprometido apenas com os seus discípulos. E para relembrar, talvez rapidamente a diferença de um para o outro, um religioso é alguém que ele tem orgulho da sua aparência cristã. Veja se não é esse o fariseu. O religioso é alguém que tem orgulho de todos o considerarem um exemplo de fé, um exemplo de seguidor religioso, para não dizer seguidor de Jesus. Em contrapartida, o não religioso, ele também tem orgulho. Percebem como o crivo da primeira-aventurança vai falar sobre todos os outros? O não religioso ele também tem orgulho. Só que ele tem orgulho de ser pecador. Me lembro de um pastor comentar uma vez, eu não me lembro se ele falou, se era foi algum bloco, alguma coisa de carnaval, ou uma passeata dessa que tem tido por aí. Não sei se eram feministas ou não. Enfim, uma passeata ou era um bloco, alguma coisa assim. Mas em que mulheres andavam e vestiam uma camiseta que dizia o seguinte, e eu sei que é um termo pesado, não é um palavrão, por isso eu vou dizer, mas é um termo pesado. Mas, irmãos, nós vivemos num mundo real. Então, acho que tem coisa que ou você diz claramente ou as pessoas não vão entender. E essas mulheres usavam camisetas com a seguinte inscrição: eu sou uma vadia com muito orgulho.
E eu me lembro desse pastor comentar isso, chocado. Mas por quê? Porque enquanto o religioso ele tem orgulho de parecer um bom cristão, o não religioso ele tem orgulho de não ser santo. Ele tem orgulho de não ser pecador e ele tem, perdão, de ser pecador, e ele tem orgulho inclusive de esfregar isso em relação aos religiosos, dizendo: veja, eu sou verdadeiro, diferente daquele grupo que se acha melhor do que eu. E os dois, então, na verdade, são orgulhosos, cheios de si. Os dois precisam se arrepender e morrer para as suas próprias vontades. Bom, posto isso, vou pedir apenas dar aquele som, lembra? Jogar lá em 100%. Posto isso, falemos da terceira bem-aventurança. Vamos ver se o que eu planejei vai dar certo. Não sei se todos conseguiram ouvir a emblemática frase. Que eu me lembro que quando eu ouvi essa frase, eu falei: meu Deus, sou eu. E eu sempre quis ser o Hulk. Sempre quis ser o Hulk. Porque eu sempre identifiquei uma realidade em mim desde adolescente. E quando ele disse essa frase, eu disse: que é isso? Que ninguém entendia qual era o segredo do Banner, do Bruce Banner. E o capitão ali pergunta: olha, eu acho que seria uma boa hora para você ficar com raiva. E ele fala: mas você não sabia o meu segredo? Eu estou sempre com raiva. Estou sempre com raiva. E quando ele se transforma, então, na verdade, o que ele faz é extravasar aquilo que sempre esteve ali. E que sempre foi a realidade da sua alma, sempre foi a realidade do seu coração. E olha, eu não sei vocês, mas eu sempre tive raiva. A ira e a raiva são, então, contrapostos da mansidão. São os contrapostos da humildade. Uma possível tradução também para o texto: mansos ou humildes. Mas ainda assim, o termo manso, ele é o mais concreto aí. Por que estamos sempre com raiva? Talvez alguns mais do que outros. Mas o ponto é que existe alguma coisa no coração de cada um de nós que parece que apela por um senso de justiça pessoal. E quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos diminuídos, alguns de nós terão uma capacidade fácil de soltar o Hulk. Outros vão reprimir e vão descontar em alguma outra coisa. Mas é uma realidade. É uma realidade. Meus irmãos, é possível termos ira, termos essa raiva, e de alguma forma não ser uma ira pecaminosa? Irmãos, a palavra de Deus vai dizer: irai-vos e não pequeis. E eu estou dizendo para vocês aqui que a ira é o contraponto da mansidão. Como entender isso? Quando a ira não é pecaminosa. A ira não é pecaminosa quando nós nos encontramos diante de algo verdadeiro e justo e que está sendo defraudado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Todos nós reconhecemos a fragilidade e a inocência de uma criança como alguém vulnerável. E eu tenho minhas dúvidas, mas muito provavelmente, se não todos, mas uma maioria, se uniria para
castigar um pedófilo pego em flagrante. Por que isso? Porque por uma questão de justiça, de preservação e de cuidado com o frágil, a ira se acenderia. Ou seja, uma ira que nasce a partir de uma realidade justa, verdadeira. Então, por exemplo, quando nós olhamos para Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, Deus está irado. Deus está irado contra toda a maldade, toda a impiedade humana. Então, é uma ira que se apresenta por um motivo justo. Vemos, em outro momento, o mesmo acontecendo com Jesus. Por exemplo, na sepultura, diante da sepultura de Lázaro, quando Jesus se encontra face a face com a morte. Diz o seguinte o texto: quando Jesus viu que a irmã de Lázaro, ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, o texto diz assim: agitou-se no seu espírito e se comoveu. Agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Nessa passagem aqui, é usada uma palavra grega, que está traduzido como agitou-se no seu espírito. É uma palavra muito forte para comunicar uma determinada ira de Jesus em relação à morte. Em relação àquela cena, um agito interior. Portanto, então, é correto estar irado diante da presença do mal. Um antigo pai da igreja chamado João Crisóstomo, ele vai dizer o seguinte: aquele que não fica irado quando é preciso, peca. Aquele que se omite, aquele que se apresenta como um covarde, um frouxo, ou, no popular, sangue de barata. Aquele que não fica irado quando é preciso, peca. Peca. Então o problema aqui, meus irmãos, nós vamos ver que não é a ira, mas a motivação da ira. E como que o humilde, ou o manso, quais são as características do manso? O que é essa mansidão de espírito? Essa raiva, então, essa ira, ela vai se tornar maligna quando ela nasce por um motivo que não contempla a justiça, a perfeita justiça. Então isso é uma maneira da ira se tornar maligna. Não é por algo de fato justo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Nós temos a tendência de querer nos defender de algo quando aquilo que nos afrontou... Deixa eu melhorar isso aqui. Nós cantamos há 2 ou 3 domingos atrás um hino, que eu me amarro nesse trecho. Graça com maravilhosa graça é maior do que a minha vida inútil. A gente acha espetacular a igreja, plenos pulmões, dizer: a minha vida é inútil e a tua graça é maior. Eu acho espetacular isso. E quando alguém tenta alguma coisa contra mim, eu me lembro desse trecho. E assim: irmão, tu está dizendo que eu sou isso? Você nem sabe que eu canto, que eu sou um inútil. Mas quando eu me acho superior, eu vou em defesa de uma justiça pessoal, eu posso ter a tendência de, na verdade, não estar preocupado com justiça, mas em estar preocupado com o meu ego. E aquilo que era para ser uma ira correta pode se tornar algo ruim. Ou uma outra maneira também é quando essa ira se transforma em ódio, tornando-se mais importante que o amor a Deus e que o amor ao próximo.
E quando essa ira se torna em ódio, normalmente nós queremos a exposição pública daquele que nos irou. Sabe, eu quero expor. Eu tenho uma necessidade pessoal de ser satisfeito. E eu me encontrarei plenamente satisfeito quando este que me atacou, que me prejudicou, for desnudado diante de todos e humilhado. Quero tacar pedras. Eu quero incitar uma turba contra aquele que praticou algo contra mim. Ou seja, aquilo que poderia até ser uma ira justa, ela toma conta do coração de uma tal maneira que se torna um ódio. E aí você já não consegue amar a Deus nem amar o próximo. E quando isso acontece, quando queremos essa humilhação pública das pessoas, chegamos à conclusão de que o nosso respeito próprio, que a nossa dignidade, só vai ser restabelecido com o decreto de extinção do indivíduo. Ou, hoje é muito famoso o cancelamento, né? O cara tem que ser cancelado. E só sendo cancelado, terei a minha justiça pessoal satisfeita. Eu te pergunto, você já desejou que o seu opositor fosse esmagado? Eu já. Até hoje. Não está tão distante. Os irmãos lembram quando a gente fazia essa obra aqui nesse local, tinha umas paredes para derrubar. E o pedreiro deixou aí uma marreta, que me disseram depois que o nome da marreta era Sexta-feira 13. Que negócio. Eu falei, agora. Tinha uma parede aqui atrás. Era um nome, uma martelada. Até cair. Você já desejou que seu opositor fosse esmagado? Então, você é o Hulk que esmaga. E você está sempre irado por achar que você deveria ter o direito de ser satisfeito em todas as suas vontades. E precisa se arrepender disso. E é por isso então que de uma maneira muito simples, o Salmo 4 vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem. Bom, então o contraponto do pecado, da raiva, é encontrado em duas bem-aventuranças: mansos e pacificadores. Hoje vamos ver os mansos apenas. E mansidão em muitos lugares tem se confundido com fraqueza. Então o que não é ser manso, tá? Ou o que não significa isso? Irmãos, a verdadeira mansidão não significa fraqueza. A verdadeira mansidão aqui não tem relação com alguém tímido, mirrado e que não pode se defender. E que não consegue se defender. Não é disso que o texto está dizendo. E é muito interessante. Por exemplo, quando nós olhamos para Atos, capítulo 16, se quiser anotar aí, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas Atos, capítulo 16, os apóstolos lá, o apóstolo Paulo e seu companheiro foram espancados injustamente, lançados na prisão, e no dia seguinte, quando descobriram que eles eram romanos, e não podia fazer isso com um cidadão romano, os camaradas mandam soltarem eles, sabe, pela porta dos fundos, à noite, para ninguém ver. E Paulo vai dizer o seguinte: não, senhor, ele fez isso com a gente, pois que ele vem aqui abrir a porta para a gente sair. A gente não vai sair escondido, não. Porque mansidão não é um bobalhão. Não é alguém que simplesmente se submete como um covarde, como um amedrontado. A mansidão não é isso. A característica da mansidão, na verdade, vai ser a característica de homens e mulheres que, sim, podem se defender, mas, dependendo da ocasião, optaram pela mansidão. E entendendo que essa opção só é possível para quem é liberto, tá bom? Se você continua escravo do seu ego, escravo desse mundo, da carne e do diabo, se você continua vivendo em escravidão, você não consegue ter a opção
de optar em ser manso, numa situação de dificuldade. Vemos o Senhor Jesus também em João capítulo 18. Um dos oficiais vai ferir o Senhor Jesus e Jesus vai dizer para ele: se eu falei mal, então dá testemunho do mal. Mas se bem, por que está me ferindo? Jesus, o manso e humilde, questionando uma injustiça sendo praticada contra ele naquele momento. Lógico, várias outras foram praticadas e ele, como ovelha muda, foi em direção ao matadouro. Mas para que nós vejamos que mansidão não é essa característica de alguém que simplesmente aceita passivamente tudo, né? Ser manso, então, não implica fraqueza. Por exemplo, Jesus não teve medo de confrontar os líderes religiosos. Aquele que é chamado de manso e humilde de coração. Ele não teve medo, quando necessário, de repreender os seus discípulos pelo seu egocentrismo. Ele não teve medo de enfrentar a morte mais dolorosa quando ele experimentou voluntariamente a cruz. Mas ele foi em frente. Então, o que é ser manso? Tem um livro, um texto, de um autor que ele vai definir da seguinte maneira. Vê se vai aparecer aí. É um léxico. Para quem não sabe o que é um léxico, falando por cima, é um dicionário grego-hebraico, tá? Mas é mais do que isso um pouco. Mas ele vai dizer: mansidão para com Deus é aquela disposição de espírito na qual aceitamos como sendo bom o seu tratamento para conosco e, portanto, sem disputa ou resistência. Eu entendo que o Senhor é soberano e que o tratamento dele para comigo não me dá o direito de questioná-lo. E interessantíssimo é que, apesar de não nos dar o direito de questioná-lo, o Senhor, e nós vemos isso em vários salmos, se permite ser questionado, não é? É misericórdia e graça. Mas ele permite que nós o questionemos. Mas o manso é aquele que, tendo chegado ao fim de si mesmo e tendo a clara percepção de que os seus pecados estão perdoados, ele olha para o Senhor e ele lembra de coisas do tipo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, a maneira como eles têm me tratado na minha vida até os dias de hoje, de alguma maneira, posso até nunca descobrir, mas há de glorificar o nome dele em minha vida, e isso para mim me basta. Me basta. No Antigo Testamento, os mansos são aqueles que dependem totalmente de Deus e não de suas próprias forças para defendê-los contra injustiça. E ele continua: desta sorte, a mansidão para com os maus significa ter conhecimento de que Deus está permitindo as ofensas que eles infligem, que ele os está usando para purificar os seus eleitos e que ele os livrará ao seu tempo. Você se lembra? O pobre de espírito, ele chegou à conclusão de falência existencial. Nada sou se não houver o Senhor comigo. Ele chora por causa dos seus pecados. E a consequência disso, então, é essa confiança em Deus, a ponto de que nada nesse mundo mais o faz querer se defender. Irmãos, nós temos que enxergar esse indivíduo, esse que Jesus está dizendo: olha, o meu discípulo é assim. Vejam a complexidade disso. Jesus está dizendo: o meu discípulo, ele é assim. Ele é alguém que como eu fui perseguido, está sendo perseguido. Mas ele não levanta a mão para atacar. Ele é manso. Ele é alguém que definitivamente se encontra como que prostrado, num bom sentido. Prostrado. Entregue. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, até onde for possível,
me poupe, me preserve. Mas em tudo que for necessário, me atraia para o Senhor, me modifique, mate mais um pouco de quem eu sou. Para esse fim, o Senhor colocar pessoas em minha vida que irão me perturbar o juízo, que o Senhor me ensine então dessa forma. Docilidade ou mansidão é o oposto de autoafirmação, é o oposto de autointeresse. É alguém que definitivamente se percebe como não tendo nada nesse mundo, mas tem o Senhor. Portanto, o que eles podem me tirar? Se o que eu tenho de mais precioso não pode me ser arrancado? O Senhor. E mais, essa mansidão, ela advém da confiança na bondade de Deus. E aqui aquilo que eu vinha falando antes, no início da introdução, quando eu disse o seguinte: você, porventura, tem alguém que você considera o seu melhor amigo? Ou sua melhor amiga? Sim, pessoas podem mudar. Mas de maneira geral, não é regra, é exceção. Mas pense naquele seu melhor amigo, melhor amiga, e que continua sendo. Você consegue conceber esta pessoa tramando para intencionalmente te derrubar? Você consegue ver essa pessoa planejando pelas tuas costas? Esse melhor amigo ou melhor amiga? Dificilmente não. A grande maioria das respostas é não, é essa pessoa não. Veja, se um amigo ou amiga, você não concebe a possibilidade dela vir a tentar te derrubar, por que temos grande dificuldade em confiar na bondade de Deus? Por que continuamos, às vezes, vivendo como que com medo de ir na esquina, o Senhor está esperando para botar o pé na frente e eu cair? E é nesse contexto que eu disse: alguém que serve a um Deus assim, serve a um demônio, não serve ao Deus bondoso. E o que o autor aqui está dizendo é que essa mansidão, ela só é possível quando você tem essa plena confiança em que aconteça o que acontecer, Deus é bom. Eu gosto de pensar, às vezes, em temas teológicos como boias salva-vidas. Nem tudo nessa vida a gente vai ter respostas. Mas quando você se vê diante do mar, sem uma embarcação, você tem que procurar a boia salva-vida. O que é a boia salva-vida? É aquilo da palavra de Deus que vai te dar conforto e segurança. E eis aqui uma boia salva-vida para você nunca mais esquecer: Deus é bom. Quando a madeira cantar nas tuas costas durante a semana, e você pensar em duvidar se Deus sabe o que está fazendo, lembre-se, Deus é bom e sabe o que está fazendo. A pessoa dócil, ela não está ocupada consigo de forma alguma. E isso é uma obra do Espírito, não da vontade humana. E aqui ele está citando o fruto do Espírito, né? Portanto, meus irmãos, mansidão tem mais a ver com a nossa fé e o autocontrole resultante do nosso conhecimento de Deus e do nosso relacionamento com Ele. O quanto eu conheço dEle e o quanto eu me relaciono com Ele irá resultar em um autoabandono, não somente de mim mesmo, mas de qualquer coisa neste mundo, me tornando alguém manso. Agora, se você não busca intencionalmente um conhecimento mais profundo do Senhor
e um relacionamento com esse Senhor, meu amigo, você vai ser a pessoa mais bruta dessa terra. E veja se não é exatamente essa a realidade do homem sem Deus. Me veio uma canção aqui à mente, uma folha seca caída no chão, que é levada para longe, para onde o vento empurra. Esse é o homem sem Deus, é o homem que não o conhece e não se relaciona. Se o Senhor não é nosso amigo, nós temos que, de fato, temê-lo. Nós temos que, de fato, nos sentirmos ameaçados e nos tornarmos ameaçadores nesse mundo. Me lembro de alguém dizer assim para mim: pastor, eu não entendo como é que você conduz todo esse processo na igreja, porque você não me parece alguém ameaçador. E eu disse o seguinte: o dia em que eu me tornar alguém ameaçador foi o dia, ou será o dia, que eu terei abandonado a confiança em Jesus e a realidade de que essa igreja é dele. Me perguntaram como é possível você andar e conduzir a igreja sabendo de tanta coisa que acontece e acontece nos bastidores, e você parece que não tem medo, que não liga. Eu ri dessa pergunta, eu achei muito interessante, porque a resposta é simples. É porque eu tenho plena certeza de que essa igreja é de Jesus. E se alguém tentar tocar na igreja de Jesus, esse cara vai morrer. E essa pessoa será atingida pelo próprio Senhor. Agora, se também for da soberania do Senhor, que por um filho de Belial, um incircunciso, a igreja sofra, também pode acontecer. Sem tirar de vista a seguinte realidade: o Senhor é o dono, é o esposo, é o rei da sua igreja. Bom, meus irmãos, portanto, então, alguém manso é alguém humilde e gentil. Agora sim, o slide estava aqui querendo ir de qualquer jeito, então vai. Sinclair Ferguson, ele vai dizer que a mansidão, ele está falando a respeito da mansidão, e olha que maravilha isso aí que ele diz. A mansidão, ela realça a masculinidade. Biblicamente, tu quer saber o que é um homem? É alguém que tem toda a potencialidade de atacar, mas se torna um homem como Jesus, ao dizer: a vingança é do Senhor. É um homem que recebe as pancadas e continua louvando ao Senhor, firme com o Senhor, firme com a igreja do Senhor. Isto é um homem. É alguém que é manso, é alguém que não revida, é alguém que não se apresenta como um brucutu. Isto é um homem. Em contrapartida, e aí os psicólogos e psicólogas de plantão podem confirmar isso, uma pessoa agressiva é um grande bebê. É alguém que tem medo. É alguém que tem dificuldades com o coração. E ele vai dizer também que a mansidão adorna a feminilidade. Irmãos e irmãs, vocês sabem disso, que coisa terrível é uma mulher agressiva. Coisa terrível. A mansidão, ela adorna, ela embeleza a feminilidade. É uma joia polida pela graça. Meus irmãos, então, o manso, ele é o equivalente a um espírito amansado, controlado. E olha que interessante, essa ideia do manso é equivalente a isso. Porque o manso, como eu disse, ele então não tem nada a ver com ser uma pessoa quietinha, tímida, mas o manso tem a ver com alguém que teve o seu ego amansado.
E é um termo que ele também é aplicado com a ideia de amansar bois selvagens ou cavalos selvagens. O que é o homem manso? É alguém, então, que teve o seu ego domado, amansado. E aí, uma referência que eu acho espetacular. Uma canção, que vira e mexe eu falo dessa canção, chamada Calendário, de Estênio Márcios. E ele vai dizer o seguinte: quando o dia da graça chegar, ouço o barulho das pedras rolando, pois as muralhas da alma, em queda livre, ruirão. Ele está falando do coração de pedra humano. Mas ele está falando que esse coração, há um dia específico escrito no calendário que só Deus tem, em que vai ser chamado de o dia da graça na sua vida. E que quando ele chegar, aquele coração que era de pedra, ele se esmigalha e como pedras rolando de uma muralha, vai se destruindo. Quando a vontade do rei se mover, olha o vermelho brotando das rochas. Onde era pedra, um coração de carne nascerá. Quando num calendário antigo chegar o dia e estiver marcado ali, há muito tempo escrito ali, o seu nome no calendário de Deus, então, ele vai dizer que existe uma rainha altiva no coração do impenitente, que se recusa a se dobrar ao Senhor e à sua vontade, mas que quando o dia da graça chegar, essa rainha altiva, tua vontade, comovida de joelhos, ouvirá a voz do seu Senhor, do seu real Senhor, e ela vai ter que se levantar do seu trono, do seu coração, para que o seu Senhor passe de fato a comandar a sua vida. Bem-aventurado é aquele então, cujo eu foi subjugado por Jesus, foi amansado por Jesus, pelo senhorio de Jesus. Do que se trata então essa bem-aventurança, meus irmãos? Trata-se das boas novas, e vejam, eu tenho boas notícias para vocês hoje. Você não precisa se defender de mais nada. Essa bem-aventurança trata-se das boas novas de não ter nada para defender. Não tenho nada para defender. Posso estar em plena paz. Por quê, meus irmãos? Porque tudo que os discípulos, tudo que eles ganham por herança, é herdado. Os dominadores, os agressivos, os duros, os tiranos, normalmente são aqueles que tentam subjugar a terra e se estabelecer. Mas Jesus diz que são os mansos que vão herdar a terra. E o Ferguson, ele continua dizendo: mansidão é a humilde força que pertence ao homem que aprendeu a submeter-se às dificuldades, experiências difíceis, pessoas difíceis, sabendo que em tudo Deus trabalha para o seu bem. O homem manso é aquele que esteve diante do julgamento de Deus e abdicou, renunciou a todos os seus supostos direitos, aprendeu em gratidão pela graça de Deus a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com pecadores. Esse é o manso. Em contraste com a ideia do conquistador, o manso herda, porque ele sabe que ele foi conquistado pelo Senhor e que esse mesmo Senhor lhe conquistou a terra para te dar. O manso, por fim, é aquele que não altera sua conduta em nada, apesar das circunstâncias. É muito interessante, na cavalaria romana, você tinha aqueles cavalos, né, da linha de frente, primeira, segunda fileira de cavalos, e eles eram chamados de mansos, os cavalos mansos da tropa. Por que mansos?
Porque aqueles cavalos, eles passavam por um treinamento muito específico. Muito específico. Eles eram treinados para estarem ali, na linha de frente. E quando a cavalaria ela entrava em combate para quebrar uma barreira. Então ela quebrava a resistência, né? Tendo desfeito aquela resistência, logo atrás vinha a infantaria. Só que quando esses cavalos eles vinham para quebrar a resistência, o que o exército do lado de lá, como que eles se defendiam? Lanças fincadas no chão e apontadas na direção do peito do animal. Esses cavalos eles tinham que passar por um treinamento específico para que, diante da morte certa, não desobedecessem à vontade do seu condutor. Entenderam? Jesus diz que os mansos, os seus discípulos, são homens e mulheres que continuam a sua caminhada, apesar de serem constantemente afrontados, apesar de enfrentarem perigos o tempo inteiro, mas continuam no comando do fruto do Espírito da mansidão, que é dado por Jesus. Então esses, ao serem questionados, ao serem até mesmo vilipendiados, não vão responder com brutalidade, mas serão mansos. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: Jesus está a dizer: os que herdam a minha terra são aqueles que até mesmo quando atacados, vilipendiados, assim como eu fui inúmeras vezes, vão responder com mansidão. Religiosos respondem com ira, quando tem a sua fé ou suas convicções sob ataque. Lógico, que é porque eles não passaram da primeira bem-aventurança. Esse que responde com ira, ele diz: quem você pensa que é para falar comigo dessa forma? De maneira geral, as pessoas religiosas elas são muito sensíveis. Muito sensíveis. É uma sensibilidade enjoada. Muito sensível. Muito sensível à crítica. Por quê? Porque elas têm uma necessidade de crer que são boas. Os não religiosos também respondem com ira quando o seu relativismo, por exemplo, é atacado. No fim, os dois vão precisar se defender e defender a sua honra. O manso é aquele que já sabe que a terra é dele e que ele não precisa, nesse mundo, se defender de mais nada. Das palavras de Agostinho de Hipona: portanto que os homens irascíveis briguem e pelejem pelos seus bens terrenos, bens que são perecíveis, mas os bem-aventurados, os mansos, eles possuem uma herança prometida, da qual nunca serão despojados. Portanto, a vida e a vida plena não se ganha, se herda. E o Senhor nos dá por herança. Não porque está vendo você tentar ser manso, mas é porque Ele já está modificando o seu coração, domingo a domingo, dia a dia, café a café, e te preparando para viver para sempre numa terra de mansos. Amém? Arrependam-se dos seus crimes contra Deus, ou você ficará de fora da terra da mansidão.